Camaradas e amigos, uma saudação muito especial a todos os presentes, a todas as componentes que dão corpo ao projeto democrático e unitário da CDU, nomeadamente o Partido Ecologista aos Verdes, à intervenção democrática e às muitas individualidades independentes que nos honram com a sua participação neste espaço de ação e de convergência democrática. Este ano de 2019 é um ano de importantíssimos combates eleitorais. Combates com grande influência na evolução imediata da vida política nacional, nomeadamente aqueles que têm expressão nacional, as eleições para o Parlamento Europeu e eleições para a Assembleia da República. São batalhas eleitorais que vão pesar no seu conjunto e com o reforço da CDU fazer avançar o país e dar força à ideia da exigência de uma Europa dos trabalhadores e dos povos. Batalhas para acumular e somar forças com o reforço da CDU para dar novos passos em frente nas condições de vida dos trabalhadores e do nosso povo. Por isso, em nenhuma destas batalhas, o voto na CDU pode faltar. E estamos aqui em Benavente, onde a expressão eleitoral, particularmente em termos autárquicos, é bastante significativo. O grande desafio que se coloca é que aqueles que votam na CDU para as autarquias, também no dia 26 de maio, votem na CDU, para a Assembleia da República, votem na CDU, porque é a forma de reforçar o próprio poder local democrático, a democracia, reforçar as nossas posições nesta batalha cotidiana que aí está. A primeira que queremos ter, e temos confiança que será o início de um caminho de conquista e avanço da CDU para outras batalhas que venham a seguir. Sim, quanto mais votos e mais deputados eleitos pela CDU nas eleições para o Parlamento Europeu, mais força haverá para fazer avançar o país. Mais deputados, mais votos e mais força à CDU para afirmar os direitos dos trabalhadores e o direito do país ao desenvolvimento. Mais deputados, mais votos e mais força à CDU para levar para a frente a solução dos problemas nacionais que permanecem adiados, porque o país não tem ainda a política necessária, a política patriótica e de esquerda pelo qual lutamos. Mais deputados e mais votos e mais força à CDU para combater decisões que prejudicam Portugal e os portugueses. Mais deputados, mais votos e mais força à CDU para defender o povo e o país. Mais força a esta coligação democrática e unitária, portadora de um projeto político alternativo que dá força a todos quantos aspiram a uma verdadeira mudança de política no país e na Europa. Mais força a esta coligação democrática e unitária que se apresenta às eleições com uma lista de homens e mulheres dedicados à causa dos trabalhadores do nosso povo e do país. Aí está, andam aí sempre alguns a afirmar tanto a importância do feminismo, pois em relação às mulheres, a CDU não teve nenhum problema de afirmar que nos 5 primeiros candidatos, 3 são mulheres, demonstrando que não precisamos de imposições legais para respeitar esse princípio da paridade. Uma lista onde se combina a presença de candidatos de reconhecida experiência e capacidade, amplamente demonstradas como deputados neste último mandato, e a presença de candidatos com provas dadas, dedicação à causa da defesa dos interesses do nosso povo e nos mais diversos domínios. Uma lista de confiança, de uma força confiável, uma força que não trai nem se rende, que não esquece os seus compromissos depois dos votos recolhidos, que não deserta em nenhuma luta em defesa dos interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Uma lista de confiança, de uma força confiável, como prova o seu profícuo trabalho no Parlamento Europeu, que faz dos deputados eleitos pela CDU os mais ativos, coerentes e intervenientes deputados portugueses representados no Parlamento Europeu. Sim, estivemos em todos os domínios com uma grande intervenção, fosse na defesa dos setores produtivos nacionais, nomeadamente na agricultura,
com a apresentação de propostas de alteração aos regulamentos da política agrícola comum, visando o reforço dos instrumentos de regulação da produção, a distribuição justa dos pagamentos da PAC entre produções, produtores, regiões e países, que beneficie os pequenos e médios agricultores com ajudas ligadas à produção, num ambiente em defesa da água pública, contra a privatização e a liberalização dos serviços de água e saneamento. Nas situações e momentos mais difíceis, lá estiveram sempre, com propostas em defesa de medidas de apoio às populações nas áreas afetadas pelos incêndios e pela seca, mas também no combate contra a chantagem e a ameaça de sanções a Portugal e a favor da criação de um programa de apoio e não de penalizações, na luta pelo reforço dos fundos estruturais e de coesão para combater as fortes assimetrias regionais existentes, mas também no domínio do combate à fraude, à evasão fiscal, entre muitos outros. Um trabalho que confirma a CDU como a força necessária e insubstituível que faz a diferença no pantanoso consenso comunitário das políticas de direita e da social-democracia, onde fica clara a diferença entre os que, como a CDU, trabalham a favor do país e os que, em Bruxelas, legitimam decisões contrárias aos interesses nacionais. Sim, camaradas e amigos, procurem, busquem lá as diferenças entre PS, PSD e CDS naquilo que é estruturante das políticas europeias. Vão ter uma grande dificuldade, camaradas, que eles são tão iguaizinhos que dificilmente se descobre as diferenças. A CDU também aqui marca a diferença em relação a estes objetivos de participação no Parlamento Europeu. Camaradas e amigos, foi com a nossa intervenção e a luta dos trabalhadores que foi possível derrotar o governo anterior do PSD e CDS e abrir um caminho de defesa, reposição e conquista de direitos. Chegados aqui, camaradas, muitas vezes se duvidou do posicionamento do nosso partido, que deu uma contribuição decisiva para se entrar numa nova fase da vida política nacional. Havia quem dissesse até que era o melhor era não nos metermos nisso, eles agora que se desunhem e ficarmos a um canto. Não, o PCP, a CDU, resolveu dizer que havia uma solução, que havia um caminho, que era possível concretizar essa grande reivindicação dos trabalhadores portugueses de correr com o governo PSD-CDS. Conseguimos. E há aqueles que defendiam que quanto pior, melhor, nós dizemos sempre, para o povo, quanto pior, pior. E este partido, que se identifica com os interesses dos trabalhadores e do povo, não podia demitir-se de dar uma contribuição para correr com o governo e, simultaneamente, encetar um caminho de reposição e de avanços no plano dos direitos e dos rendimentos. Sim, não houve medida positiva nestes últimos quase 4 anos da nova fase da vida política nacional que não tenha tido a intervenção decisiva do PCP e da CDU. Têm sido 4 anos de ação, intervenção e luta em muitas frentes, que permitiram não só a reposição de direitos liquidados, como novos avanços e conquistas. Combates que permitiram que se avançasse na recuperação dos salários, dos horários de trabalho, do subsídio de Natal, dos feriados, no aumento da valorização das reformas e das pensões, na redução de impostos sobre o trabalho, na reposição das 35 horas e o direito à progressão na carreira da administração pública, entre outras, no apoio às famílias, libertando-as dos custos dos materiais escolares, reduzindo propinas, alargamento e majoração dos abonos de família, no reforço do apoio a desempregados. Que se avançasse nas condições de reformas de longas carreiras contributivas, na redução das taxas moderadoras na saúde, na eliminação do pagamento especial por conta, beneficiando milhares e milhares de pequenos e médios empresários, no apoio à agricultura familiar, na redução dos custos com combustíveis para agricultores, que se desse um passo na redução dos preços dos transportes públicos. Um vasto conjunto de medidas que têm sido determinantes para dinamizar a economia e o emprego, que se comprovou
em que o PCP e o CDU afirmaram que a devolução dos rendimentos era um fator de crescimento económico e de criação de emprego. Na altura do Passos Coelho, toda a teoria era que não pode ser, não pode haver aumentos salariais, aumento das reformas e das pensões, é preciso taxar, congelar, cortar, com o argumento de que tinha que ser assim por razões da economia. Ora, aqui está. Encetou-se um caminho de reposição de rendimentos e direitos. Os trabalhadores e os reformados ficaram com mais um pequeno poder de compra. E isso permitiu, consequentemente, o alargamento do mercado interno. Alargamento do mercado interno que ajudou os pequenos e médios empresários, que criou mais emprego. E a verdade é que depois as estatísticas vieram provar a razão do PCP. Quanto melhores salários, melhores reformas e pensões, quanto mais direitos tiver quem trabalha, melhor para a economia, porque permite o nosso desenvolvimento. E se não se foi, nem se vai mais longe, é porque permanecem fortes constrangimentos e paralisantes contradições que impedem a resposta aos problemas resultantes das opções do PS e do seu governo minoritário de submissão ao grande capital, à União Europeia e aos critérios constrangedores do euro. Pode o governo PS tomar para si e enfeitar-se com os avanços que foram alcançados, e dizendo até que são suas as conquistas, como fez agora no quadro da operação de chantagem, que despoltou com a ameaça da sua demissão, que não pode desmentir nem iludir esta simples verdade. Muito do que se alcançou começou por ter o desacordo do PS, a sua resistência e até a sua oposição. Houve uma expressão de um dirigente da bancada do PS que traduz bem o desacordo e a resistência deste Partido Socialista. Dizia ele que estas conversas, estas negociações foram muito penosas. Foram muito penosas para o PS, porque nunca pensou em aumentos extraordinários de reformas e de pensões, nunca pensou na reposição de rendimentos e direitos, do aumento de bônus de famílias, da gratuidade dos manuais escolares, do fim do pagamento especial por conta. O PS não tinha isto nem no seu programa, nem o Governo tinha isto também no seu programa. Portanto, aquilo que se conseguiu foi pela força, intervenção e a luta dos trabalhadores por parte do Partido Comunista Português e da CDU. Muitas destas medidas que agora dizem suas foram arrancadas a muito custo e, em alguns casos, tiradas a ferros, como foi o caso, já disse, do aumento extraordinário das reformas, para dar um exemplo. Sim, governo minoritário do PS e não governo da esquerda ou das esquerdas, como também se impõe clarificar. Aquilo que assistimos nos últimos dias, à volta da demissão do governo, a pretexto da reposição do direito à progressão de carreiras dos professores e restantes trabalhadores com carreiras especiais, é bem revelador da natureza das suas opções, como é revelador de como o PS, PSD e CDS continuam irmanados na obediência, à submissão às imposições da União Europeia, colocando-as à frente dos direitos dos trabalhadores e da resposta aos problemas nacionais. A ameaça de demissão do governo, a 5 meses de eleições, é denunciadora dos seus propósitos e indicam até onde estão dispostos a ir para tentar impor justiças e retrocessos ou travar soluções para problemas que resultam dos cortes impostos pelas políticas do PEC, do Pacto de Agressão, da responsabilidade dos governos do PS, PSD e CDS. Fizeram-no com o fito da obtenção de uma possível vantagem eleitoral, a pensar que a precipitação das eleições pudesse deixar o PS perto da maioria absoluta. Uma iniciativa que diz muito dos seus propósitos e objetivos, mas particularmente reveladores são os fundamentos e os argumentos utilizados, recuperando o mesmo discurso, os mesmos argumentos, as mesmas opções do anterior governo do PSD-CDS, tentando virar trabalhadores contra trabalhadores, procurando manter cortes nos direitos ou fazendo depender da sua reposição, da adoção de outras medidas igualmente negativas e atentatórias
dos direitos dos trabalhadores. O PS veio repor o velho discurso da política do PEC e do Pacto de Agressão, embrulhado na apocalíptica ameaça da insustentabilidade financeira. O discurso não há alternativa senão o da eterna sujeição do país e do seu desenvolvimento às imposições de uma política de integração europeia submetida aos interesses do grande capital transnacional e do diretório das grandes potências que o servem. Sim, camaradas, esta questão dos professores e das decisões do governo levanta uma questão e merece alguma reflexão. Sentimos que depois daquela ameaça de António Costa se demitir, muitos camaradas e amigos, muitos democratas e socialistas vieram ter connosco a dizer aqui de Alrei, não deitem o governo abaixo, porque, enfim, isto é preciso andar para a frente e não andar para trás. Assim a direita pode regressar. E depois, em relação às reivindicações, enfim, isto não se pode ter tudo ao mesmo tempo. Até procurando dividir trabalhadores contra outros trabalhadores. Mas deixem-me partilhar convosco uma reflexão. Então, camaradas, o mesmo governo que diz, acompanhado depois pela direita, que diz que não há possibilidade, segundo os critérios da União Europeia, segundo as disponibilidades orçamentais, que concretizar esta medida não tinha sustentabilidade orçamental, financeira. Ai não! Então, camaradas, vamos lá a contas. Aqui há uns meses, o novo banco precisou de mais 800 milhões ou 1.000 milhões de euros que resultassem na resolução das poucas vergonhas que andaram a fazer, portanto, na banca e os banqueiros. E reparem, a mesma verba que eles anunciavam para os professores foi, e é falso, porque era todos os setores da administração pública, é precisamente a verba que o novo banco está a receber sem nenhuma preocupação por parte da União Europeia, por parte do governo do PS, por parte da direita, de que isso iria, digamos, atrasar as contas públicas. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas. Quando se trata do grande capital, dos banqueiros e da banca, morrotas para os amigos. Quando se trata de direitos dos trabalhadores, aqui de Alrei, que não tem sustentabilidade orçamental. A falsa alternativa que impõe salários e direitos degradados, serviços públicos e direitos sociais nos mínimos, investimento abaixo das necessidades do desenvolvimento do país, como projeta o governo do PS no programa de estabilidade para os próximos 4 anos. O discurso de quem admite voltar para trás. Sim, caros amigos e camaradas, o que a operação de chantagem de demissão do governo e consequentes acontecimentos mostram são os limites da governação do PS e a sua convergência com PSD e CDS por detrás de todos os malabarismos. Uma convergência que temos vindo sempre, que estiveram em causa interesses da banca e do capital financeiro, sempre que se tratou de garantir ao grande patronato as armas para a legislação laboral, atacar salários e liquidar direitos, mas também em matéria de fundos comunitários num acordo sobre a transferência de competências para as autarquias locais, apresentadas sob a falsa e inequívoca designação de descentralização, mostram os limites das opções de uma política de que no que é estruturante é comum ao PS, PSD e CDS. Mostra de forma nítida que o governo minoritário do PS quer manter no essencial a matriz política de uma governação que até agora se mostrou incapaz de dar resposta aos grandes problemas nacionais e os adia quando não deixa que se o agrave. E dizemos isto valorizando todos os avanços que se conseguiram nestes 3 anos e meio. Mas a questão é que persistem problemas estruturais na sociedade portuguesa que precisam de ser resolvidos. O que os últimos acontecimentos confirmam é que o que mudou nestes anos da nova fase da vida política nacional e que permitiram alguns avanços não foi o PS, foram as circunstâncias e a nova correlação de forças que se verificou na Assembleia da República, e se elas mudarem, se essas circunstâncias mudarem,
o PS muda. É das atuais circunstâncias que o PS quer ver livre. Sim, que ninguém duvide. Foram as circunstâncias em que o PS se encontrou que mudaram e não o PS. Se as circunstâncias se alterarem, alguém pensa que vai ficar tudo como de antes? Ninguém pensa que tudo ficará igual se o PS ficar com as mãos livres. Porque isso é tão importante e decisivo, por isso é tão importante e decisivo o voto e o reforço da CDU. Em relação ao problema que motivou esta posição de chantagem, permitam-me 2 palavras. A posição do PCP nesta matéria é muito clara e coerente. O PCP levou à discussão na Assembleia da República propostas que correspondiam integralmente à reposição do direito à progressão na carreira e votou contra as propostas apresentadas pelo PSD e CDS, que, a pretexto de aspectos financeiros e orçamentais, na prática, camaradas, levaria a que os professores, quando muito, daqui a 50 anos, quando já tivessem muitos de nós a fazer tijolo, portanto, enfim, receberiam esse direito à reposição do tempo de serviço, para além, ainda por cima, de um perigo real, que é um velho sonho da direita, de rever o estatuto da carreira docente, visando a sua destruição. Juntando isto, percebe-se bem as posições do nosso partido, do nosso grupo parlamentar. Ou seja, estivemos contra estas posições do PSD e do CDS e, naturalmente, sempre contra aquela resistência do governo do PS que nunca abriu mão para solucionar o problema. Mestres na arte da simulação, as suas propostas, as propostas do PSD e CDS, significariam, camaradas, desvalorizar tudo aquilo que está colocado, adiando para o dia de São Nunca à Tarde a resolução do problema. Nós não podíamos aceitar este logro, essa falsa solução que iludisse os professores. Por isso, a saída para o problema só pode ser uma: continuar a luta para que sejam adotadas soluções que correspondam à plena concretização dos direitos destes e de todos os trabalhadores que estão nestas circunstâncias. O que se impõe é andar para a frente, prosseguir os caminhos dos avanços, avançar decisivamente na resposta aos problemas do país que o PS continua a recusar. O caminho que o país tem de fazer é o de aprofundar e levar mais longe as medidas decididas nos últimos 3 anos e meio, por uma política que valorize os trabalhadores, os seus salários, os direitos como condições indispensáveis para a criação do emprego e crescimento económico, que promova, nomeadamente, o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, que permita a curto prazo a concretização de 850 euros mensais, que combata a precariedade laboral e a desregulação dos horários de trabalho. Quando nós avançamos com este número, que a CGTP também colocou, dos 850 euros, muitos camaradas e amigos lá no fundo pensaram: era bom, mas isto não é possível. Diziam o mesmo em relação aos 500 euros. Diziam o mesmo em relação ao aumento para os 600 euros. Pois nós acreditamos, camaradas e amigos, com a luta dos trabalhadores e com a nossa intervenção, o objetivo de curto prazo, podermos encetar este caminho de um salário mínimo nacional de 850 euros, não é nada impossível, antes pelo contrário, é uma exigência que se coloca em relação a esse mesmo salário. Sim, não aceitaremos o caminho de andar para trás, seja com o PSD e CDS, seja com o PS. O caminho de retrocesso, como pretendem que seja também no domínio das leis laborais, mantendo e impondo a lei da selva nas relações de trabalho, seja no domínio da saúde, indo ao encontro das pressões privatizadoras do serviço de saúde e destruir o SNS, como todos vemos sentindo. Avançar é preciso, e é preciso, por isso que conta tanto a força do PCP da CDU. Com mais força do PCP e da CDU, é esse o caminho que havemos de percorrer. Caros amigos e camaradas, é esta força que se entrega com uma dedicação sem limites ao serviço dos interesses dos trabalhadores, das populações do país,
que tem pela frente já esta importante batalha do dia 26 de maio. Uma batalha que temos razão para enfrentar com confiança, porque tudo fizemos para servir os trabalhadores, o nosso povo e o país. Eleições onde o que está verdadeiramente em opção é saber se vamos ter no Parlamento Europeu deputados que defendem os trabalhadores e o povo, como farão os deputados da CDU, ou se vamos ter deputados que aceitam submeter o país às imposições da União Europeia, como fizeram no passado e o farão no futuro os deputados do PS, PSD e CDS. Sim, camaradas, nós afirmamos que o nosso país, Portugal, está primeiro. Portugal, num quadro de uma Europa que nós pretendemos que seja de paz, de progresso, de relacionamento entre os povos e não uma União Europeia determinada pelo grande capital e por um diretório de potências, nós dizemos claramente, sim, vamos para o Parlamento Europeu para defender os interesses dos portugueses e de Portugal, porque afirmamos o nosso direito à soberania. Sim, camaradas e amigos, para o bem e para o mal, este povo construiu uma pátria de quase 900 anos, com momentos bons, momentos maus, mas há uma coisa que tem que ser respeitada, é que em relação ao futuro de Portugal, que sejam os portugueses a decidir e não a União Europeia e quem manda na União Europeia. Amigos e camaradas, vivemos um tempo de opções decisivas. Entre a opção de avançar ou manter amarrado o país na dependência do exterior e das orientações políticas que impedem o seu desenvolvimento. Está nas mãos de cada um escolher. Uma responsabilidade que não pode ser deixada para os outros. Avançar ou andar para trás é esta a questão que cada um tem de decidir com o seu voto. Sim, está na mão dos trabalhadores e do povo português abrir a possibilidade de concretizar o Portugal a que temos direito, dando mais força à CDU para o país avançar a sério. E dizer-vos, para terminar, camaradas, que falamos aqui muito de reposição de rendimentos e direitos, mas não falei de uma reposição que eu considero importante nestes 10 anos e meio. Foi, em termos do nosso povo, foi a reposição da esperança de novo na vida política nacional. E esta reposição da esperança e esta confiança de que é possível uma vida melhor no nosso país, que os portugueses não têm de estar condenados a constrangimentos e imposições externas, que é possível, de facto, o progresso e a justiça social, então, camaradas e amigos, essa reposição da esperança continua no nosso coração, a que temos de juntar uma outra nota, confiança. Confiança, confiança, para que seja possível estes objetivos que referi. Viva a CDU!